Olá, amigos. Não, eu de novo. Na realidade, sabe como é Instagram, né? Ele me dá apenas 12 a 13 minutos, então não conseguia colocar tudo que eu pensei, mas é só mais alguns minutos. O grande receio de todos os países que estão fazendo a reabertura e a flexibilização do isolamento tem um enorme medo do que vai vir depois. Será que realmente nós vamos estar livres da infecção? Então, a própria China está preocupado, abriu Hubei e Wuhan, mas ainda mantém uma fiscalização forte que isso pode estar levando. E realmente aconteceu. Lá na cidade, lá do norte, lá em Harbin, está tendo um foco inicial também de surgimento do coronavírus. E a mesma coisa na Itália, na Alemanha. A Alemanha abriu, agora resolveu fechar de novo, certo? É o que o professor Urvish Patel, da Mount Sinai Hospital, Nova York, um dos maiores centros de tratamento da cidade de Nova York, fala assim, gente, nós estamos contendo isso agora, mas e quando chegar a segunda onda, quando chegar o outono? Vai ser pior? Vai ser maior? Então, para você entender o que quer dizer isso, a primeira, certo, é uma onda bem grande, que nós estamos tendo agora, tá certo? Aí você consegue conter, tentar diminuir. Aqui em São Paulo não está dando certo, você sabe, o Rio de Janeiro não está dando certo. Mas vamos supor que dê certo e que nós conseguimos fazer uma pequena diminuição, que aliás não é nem por causa não é nem por causa do confinamento. Segundo o professor Ben Israel, lá de Jerusalém, ele falou assim, gente, isso não é nada, tá certo? Vocês acham que estão contendo isso aí, mas na realidade nós estamos apenas apertando e aí daqui a pouco ele vem uma outra onda que vai ser pior, tá certo? Ele achava até que o problema não era nem a onda ou não. O doutor Israel, ele falou o seguinte, que na verdade, é o próprio ciclo do vírus. E ele mostrou vários gráficos, vocês podem procurar isso, o professor Isaac Ben Israel, de Jerusalém. Diz assim, o ciclo do vírus é de 70 dias, certo? E depois de 70 dias ele começa a perder, 70 dias. E aí depois disso ele começa a perder a coisa. Então ele acha que a partir de 20, 25 dias ele começa a diminuir a sua agressividade e a partir de 70 dias então acaba seu efeito. E mostrou vários estudos em vários países, estatisticamente, tentando ou então apoiando o seu pensamento. Mas isso, entre outras coisas, nós sabemos que as curvas sobem e descem. Okay? Mas o grande medo é, como nós sabemos que toda doença, que eu já falei várias vezes para vocês, doença infecciosa só acaba quando mais de 50% da população está imunizado. E ele termina, assim que baixa a perna, quando entre 75% da população já tem anticorpos. Esse número varia em termos de agressividade do vírus, tá certo? Sarampo é quase 80%, a gripe sazonal é 65% e assim por diante, e outros vírus ficam no meio desses dois números. Então, se nós repetirmos aqui, como acontece na Europa, reprimimos aqui como está sendo feito, o que vai acontecer em junho, julho? Já falei isso para vocês lá em março, isso, certo? Abril, sempre falei isso. A segunda onda não vai ser pior que a primeira, mas ele vai ter. Então você vê uma segunda onda que é expressiva, talvez seja metade da primeira onda, aí você vai o quê? Fazer outra quarentena? Bom, se lógico persistir, você tem que fazer outra quarentena, tá certo? E aí você diminui de novo. E aí o que vai acontecer? Depois vai ter outra onda, terceira onda. E um professor da Harvard falou exatamente isso em março. Quando você tenta conter uma epidemia como o coronavírus, você está sujeito a não deixar a primeira onda subir muito, mas tem que esperar que vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta, e assim sucessivamente. O que você vai fazer? Fechar toda vez que vier uma onda? A lógica, se você seguir a lógica, que para mim é totalmente sem lógica, você vai ter que fazer isso. Tá certo? Então, gente, não tem sentido. Todos os cientistas sérios que ficaram estudando, pensando, disseram que é absolutamente irrelevante, não tem sucesso você fazer uma quarentena no começo. Bom, fizeram, tá certo? Erraram, paciência. Tá? Não dá para você trazer o passado de volta. Mas não continue.
nós estamos perdendo, nós não, esses governadores, certo? Estão perdendo a batalha e em vez deles pensarem, ter a humildade, o bom senso de rever, estão insistindo teimosamente e apertando ainda mais, sufocando, não por causa da doença, mas sufocando a veia que alimenta nossa saúde, que é alimentos, comer bem, exercício e tomar sol e, principalmente, o convívio social. De uma forma inteligente, convívio social distante, mas convívio social, tá certo? Muito tarde estão exigindo que precisam de máscaras. É tudo, sabe o que é isso? É tudo chute. E todo mundo perneta. Não sabe nem dar chute. Acho que nem sabe o que é bola de futebol, para dizer a verdade, de tanta burrice que estão fazendo isso, porque insistindo teimosamente numa forma que não está dando certo. Gente, vamos insistir, vamos obrigar essas pessoas a pensar de novo e mudar o plano de voo, o plano de jogo, o que vocês quiserem. Porque o que está agora não está dando certo. Nós estamos tendo mais mortes, mais doentes, por causa da teimosia dessas pessoas. E sabe o que aconteceu? Esse vírus fez uma coisa que, diferente de todas as outras doenças, ele tornou-se um vírus político. Não é mais um vírus, um problema de saúde pública, porque deixou de ser saúde pública. Eles não estão aplicando noções de saúde pública. Eles estão usando burrice ou então ideologia e politicagem. É isso que está acontecendo. E com isso, nós todos estamos sofrendo. Então, se for saúde pública, nós já tínhamos feito isso, como nós enfrentamos febre amarela lá pelo Oswaldo Cruz naquele tempo, ou febre amarela agora, ou a crise de sarampo agora, ou então a meningite no ano 1972 a 74. Usamos o quê? Não usamos paixão, usamos raciocínio científico. Agora, tem um governador que fala que está usando ciência. A ciência dele é totalmente não científica, porque até Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, reviu a sua posição. Não, gente, não pode confinar, você tem que soltar, porque isso está trazendo mais prejuízo para os vulneráveis e as pessoas com menos dinheiro. Ele falou isso, ele continua insistindo nessa fechamento total. Tá certo? E levando todo mundo. Ele está indo para o suicídio político, espero que sim, mas principalmente está levando sofrimento e mais temores para as pessoas. Lembrem, medo e paranoia mata mais do que a causa da doença. Isso que está acontecendo, tá certo? O número de mortes vai aumentar se eles continuarem nesse caminho. Precisamos mudar esse caminho. Você não obrigá-los a mudar esse caminho. Tá certo? Não falta leitos hospitalares no Brasil. Isso é um tema. Falta má distribuição. Certo? Está faltando leitos aqui em São Paulo, no interior está sobrando vaga. Na cadeia, na rede hospitalar privada, está com menos de 40% de ocupação. Tá certo? Então, por que não usar? Em vez de construir hospitais de campanha, faz um convênio com os hospitais. Os hospitais ganham dinheiro, saem desse buraco também e, olha, garanto que serão melhor tratados do que ficar no hospital de campanha. Só ontem morreram várias pessoas no hospital de campanha. O que aconteceu? Triagem errou errado. Paciente em estado crítico não pode ir para o hospital de campanha. Ou então diagnóstico errado. O paciente não tem coronavírus e tinha outra doença que o médico não deu diagnóstico certo e o paciente morreu. Tá certo? Então, de todos os aspectos, a campanha, a política desses governos do estado está errado. E nós estamos todos sofrendo. Menos esses políticos que estão dentro dos seus gabinetes tranquilamente e nem estão sabendo que nós estamos sofrendo. E o povo já percebeu. Cada vez mais nós vamos vendo carros aqui, só estou vendo aqui nas avenidas na minha frente, o movimento de automóveis, de caminhões, é 10 vezes maior do que segunda-feira passada. Tá certo? E não adianta insistir numa coisa errada, porque o povo percebe, o povo não é burro, tá certo? Sabe quando é demagogia, sabe quando é mentira e quando não está a política não está dando certo. Então ele toma as atitudes que interessam para ele, porque interessa o seu próprio umbigo nessa hora do que o umbigo desses políticos, tá certo? Então, gente, vamos fazer uma campanha, vamos tentar forçar, insistir para que os vereadores, os deputados estaduais e principalmente os deputados federais tomem consciência
que quem está sofrendo é o nosso Brasil. É o nosso Brasil que está sofrendo e está golpeado praticamente de morte, está sangrando pra caramba. É hora de estancar isso, em termos de saúde, em termos de economia e principalmente em termos de ética e seriedade política e profissional. Obrigado.